O Venom está confirmado em Homem-Aranha 4 e eu acho que você não tinha percebido nesse detalhe. Vou comentar com vocês essa grande possibilidade da gente ter o Venom aparecendo em Homem-Aranha 4 e ele talvez ser até o vilão principal. É isso mesmo, a Marvel já confirmou ele, ó, já tem tempo, mas ninguém reparou nessa possibilidade. Então, vamos comentar sobre essa vinda pela primeira vez do Venom no UCM, né? Talvez não como você está imaginando, mas a gente vai comentar sobre isso aqui. Então, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essa grande possibilidade do Venom chegando como grande vilão de Homem-Aranha 4. Opa, mas o Ed Brock ainda nem foi apresentado pra gente, como que a gente vai ter um Venom, cara? Exatamente. Não necessariamente o Venom precisa ser do Ed Brock. Nós temos ele, McGregor, galera. É isso aí, McGargan, né? McGregor, ó, grande McGregor. McGargan, galera, o nosso escorpião. É isso mesmo. Vamos comentar sobre essa possibilidade, também explicar pra vocês como que o escorpião se torna o Venom nos quadrinhos e que isso tá bem perto de acontecer agora no filme de Homem-Aranha 4. Então vamos começar falando dessa confirmação do escorpião, né? Já tem bastante tempo que o escorpião está confirmado aí no filme do Homem-Aranha 4, né? O próprio ator recentemente, né, o Michael Mando, ele postou bastante coisa aí do filme, né? Ele já postou inclusive ele se maquiando para o visual do escorpião novamente. A gente vai lembrar, né, que a gente teve o Michael Mando aparecendo pela primeira vez como McGregor, McGargan, né, o nosso escorpião, aparecendo pela primeira vez em Homem-Aranha de Volta ao Lar lá em 2017. Depois disso ele nunca mais retornou como escorpião. Muito, né, desse retorno demorado do Michael Mando pro papel do escorpião foi por conta do ator ter se envolvido em muitas polêmicas em bastidores de produções que ele tinha feito. Não da Marvel, né, mas outras produções. Isso encarretou na demora, né, do escorpião aparecer recentemente aí na Marvel, mas, né, isso é obviamente justificado pelo fato do McGargan, né, está preso desde De Volta ao Lar, então isso só pode ser justificado assim, né, não tem nenhuma justificativa muito difícil de dar, né, mas agora com ele confirmado em Homem-Aranha 4, a gente estava imaginando que ele seria um vilão, de categoria C no filme, sabe? A gente sabe que a intro do filme de Homem-Aranha 4 deve ser mostrando esses 3 anos, desde Sem Volta Pra Casa, do Peter lutando contra diversos vilões. E até o momento a gente imaginava que o escorpião seria um deles, sabe? O McGargan saiu ali da prisão, virou o escorpião e tá lutando ali contra o Homem-Aranha, mas não vai aparecer mais. Mas isso, galera, isso não é o que a teoria desse vídeo aqui diz. A teoria desse vídeo vai muito além e pode trazer o escorpião na sua versão simbionte dos quadrinhos. Isso mesmo. Vale lembrar, galera, que o escorpião é um personagem muito famoso do Homem-Aranha. E obviamente se ele vai estar no filme, cara, não vai ser um papelzinho medíocre, um papelzinho pouca bosta, igual, por exemplo, do Boomerang no filme. Não, cara, igual o do Tarântula. Não. O papel do escorpião no filme provavelmente deve ser maior do que a gente tá imaginando. A gente só não tá abrindo a nossa mente ainda pra isso. E, bom, por que ele seria o Venom no filme? Primeiro que não tem nenhum simbionte no CM. Aí que eu paro com vocês e vocês já começam, a se perder no argumento. Porque a gente tem sim um simbionte atualmente no CM. E ele foi deixado lá em Sem Volta Pra Casa pelo Venom do Sonyverse. Exatamente. Ué, mas o Venom não morreu? Morreu. Mas a gente em nenhum momento de Venom 3 viu eles consertando a cagada que foi deixar um resquício de Venom no CM. Isso não foi consertado. Então até o momento a gente sim tem um resquício de Venom dentro do UCM, dentro do universo 66. Ué, mas a gente não tem um Ed Brock. Exatamente, a gente não tem um Ed Brock, mas a gente tem um McGargan, nós temos um escorpião. Ué, mas por que do nada, né, a gente poderia ter um escorpião Venom? Vamos lá, o ator, né, o Michael Mando, além dele postar o visual ali com a maquiagem do escorpião, se preparando para gravar o filme, ele também postou quando foi confirmado, né, pelos portais grandes de Nova York, pelos portais grandes aí de notícia, quando foi confirmado que o ator retornaria como escorpião para o filme, ele postou no seu story do Instagram uma HQ que, até o momento a gente não tava achando absolutamente nada demais. Era uma HQ do escorpião e à sua frente o Venom. Até aí, nada demais. Tudo bem que era a mesma HQ que o escorpião vira o Venom nos quadrinhos, mas beleza, até aí beleza. Aí o ator
semana passada, quando vai começar as gravações de Homem-Aranha, as gravações dele, no caso, para Homem-Aranha 4, ele posta mais uma no Story, né? E qual foi a dessa vez, né? Ele postou mais uma referência do Escorpião da sua era da HQ Simbionte, o Escorpião Venom. Ué, mas como assim? O maluco postou duas HQs que o Escorpião é o Venom e beleza, né? Só soltou essa pra gente. Assim, como eu falei, a gente tem Simbionte dentro do CM. Isso ainda está lá, sabe? Aquele resquício de Venom ainda ficou lá. E isso pode ser aproveitado pela Marvel futuramente. A gente só não sabe quando e nem como. Pode ser como o Escorpião. Ué, mas por que então, cara, que tá tudo favorecendo ele a ser o Escorpião? Vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês, cara, bem rapidinho como que é, né, essa transformação do McGargan como Escorpião nos quadrinhos, né? Bom, em uma das HQs, né, do Venom, lá de 2005, cara, o Ed Brock, que atualmente na época era o Venom, né, ele acaba leiloando o simbionte do Venom, né, ali no mundo do crime e acaba caindo nas mãos do McGargan, do Escorpião. Diferente do Ed Brock, galera, o Gargan ele não tinha nenhuma resistência psicológica. O simbionte rapidamente dominou a sua mente e intensificou totalmente a sua violência. E ele acabou passando a se chamar de Venom, nem de Escorpião mais, né? E aí vamos para a fase mais sombria. Como o Venom, o Gargan se torna muito mais perigoso do que o Escorpião, porque ele tem uma força comparável à do Homem-Aranha, ele fica instável, violento, com dentes ali serrilhados, com garras monstruosas, né? Só que ele também fica instável, violento e com um apetite canibal. Ele chega nos quadrinhos, na época que ele vira o Venom, a devorar pessoas inteiras quando o simbionte assume o controle. Essa versão, né, apareceu em algumas HQs ali até de Guerra Civil. E durante Guerra Civil nos quadrinhos, o Gargan ele é recrutado pelo Tony Stark para integrar, né, integrar ali a iniciativa dos Thunderbolts, né, que a gente sabe que na época era um grupo de vilões comandado pelo governo, né? E aí nós temos um grande passo, que foram os Thunderbolts. Na época, liderado pelo Norman Osborn, os Thunderbolts eram formados por vilões forçados a trabalhar pelo governo, né? O Gargan, ele atuava como Venom ainda, mas ele precisava de drogas especiais para conter os seus impulsos assassinos, mas mesmo assim ele ainda continuava comendo pessoas e seres inteiros, né? Aí nós vamos para o reinado sombrio de McGargan como Venom. Após a queda do Tony Stark em Invasão Secreta, o Norman Osborn ele assume o comando da Segurança Nacional dos Estados Unidos e ele forma os Vingadores Sombrios. O Gargan, ainda como Venom, recebe um tratamento especial para controlar o simbionte e ele se apresenta ao público como o Homem-Aranha oficial dos Vingadores Sombrios, né? Mas, galera, em uma versão monstruosa e grotesca, ele tem até um simbionte, né? Meio disfarçado ali no uniforme meio vermelho, azul, né? Se chamando meio de Homem-Aranha, né? E nos bastidores, ele ainda continuava brutal, muitas vezes ainda devorando pessoas inteiras. E a gente chega à queda e o fim do vínculo de McGargan com o Venom. Durante a saga de Siege, né, ali em 2010, o Osborn e os Vingadores Sombrios, cara, eles são derrotados. Só que o Gargan, ele é preso e separado à força do simbionte. O simbionte acaba, né, retornando de volta para o Ed Brock, né, que depois se torna o Anti-Venom e depois se torna o Venom de novo. Já o McGargan volta a ser chamado de Escorpião e ganha até um traje mais tecnológico na época, né? Mas beleza, você me explicou como é que ele se tornou o Venom nos quadrinhos e por que isso pode acontecer no CM. Vamos ligar os fatos. Ele se torna a sua versão de Escorpião simbionte nos quadrinhos no momento em que a equipe dos Thunderbolts é criada. Beleza, o que a gente tá tendo atualmente nos cinemas? A equipe de Thunderbolts também foi criada. Mas ele não tem como ir pros Thunderbolts porque os Thunderbolts viraram os novos Vingadores. Eu já falei disso aqui no canal e isso é praticamente uma certeza. A equipe de Novos Vingadores, ainda mais pelo fato do Sam Wilson estar lutando na justiça pelo nome de Vingadores, né? A equipe dos Novos Vingadores vão se juntar com os Vingadores em Vingadores Doomsday. Isso vai acontecer. E isso abre, né, porta para a equipe dos Thunderbolts continuar existindo, mas agora sim da forma que era para existir, com vilões, anti-heróis, né, sendo comandados pelo governo. Até porque os Thunderbolts no filme estavam sendo comandados pela Valentina, sabe? E eles só se tornaram uma grande família, chamados de Novos Vingadores, e que vão se juntar aos
aos Vingadores, né? E isso, como eu falei, né, abre porta para a equipe verdadeira de Thunderbolts ser, né, introduzida no CM, cara, com, sei lá, Hulk vermelho, até um Justiceiro, né, possivelmente um Abominável, um Barão Zemo, sabe, personagens, né, que são da equipe dos Thunderbolts nos quadrinhos. E o Escorpião poderia ser um deles. Após Homem-Aranha 4, ele poderia integrar essa equipe de Thunderbolts da mesma forma que ele faz nos quadrinhos. E como eu já expliquei pra vocês, cara, o simbionte já está no UCM. Cara, é um estalar de dedos pro roteiro fazer o simbionte se encontrar com o McGargan. Ou alguém encontrar com o simbionte e fazer um experimento no McGargan e ele se tornar o simbionte Venom, sabe? É um passo. E depois dele se separar da força do Venom, aí sim o Venom poderia ir pra um Ed Brock e a gente começar a ter esse legado de Venom aí nos filmes da Marvel de fato, sabe? Isso realmente poderia acontecer, sabe? Eu acho muito provável. Fora que o McGargan já é o Escorpião. Ou seja, ele não tá nos seus anos iniciais de Escorpião. Não, ele foi preso justamente por ele ser o Escorpião. Tanto que na prisão, quando ele tá na cena pós-crédito, né, de volta ao lar com o Abutre, ele já tem a cicatriz no seu olho ali, né, do Escorpião e uma tatuagem no pescoço de um Escorpião. Então ele já é o Escorpião. McGargan já é o Escorpião. A questão é que agora ele saiu da prisão e ele vai tentar achar meios mais fortes para lutar contra o Homem-Aranha. E um desses meios pode ser o simbionte. Fora que o ator já está postando essas HQs da época que, né, que o McGargan se torna o Venom nos quadrinhos. Então é uma possibilidade muito clara. Eu acho muito provável que sim, McGargan pode virar o Venom nesse filme, pode ser inclusive o vilão. Até porque muita gente teorizou já que o Venom pode ser o vilão do filme, mas ninguém teorizou que seria o Escorpião como Venom. Muita gente teorizava que poderia ser o próprio Ed Brock como Venom, né, ou o Harry como Venom, adaptando ali igual no jogo do Homem-Aranha, alguma coisa desse tipo. Mas ninguém teorizava sobre o Escorpião. É uma possibilidade. Comenta o que vocês acharam dessa teoria, né? Se você acha que pode acontecer, talvez não em Homem-Aranha 4, mas em uns 5, 6 futuramente aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.